Professor, como o senhor avalia a sua própria evolução? Eu te diria que eu estou contente com a minha presença ainda no mundo. Eu continuo inquieto. Eu não aceitei jamais me imobilizar, o que vale dizer que eu tenho permanentemente curiosidade. Eu me pergunto diariamente N coisas. Eu leio por causa das perguntas que me faço N livros. Eu escrevo alguns textos por causa das perguntas que eu mesmo me faço. Eu acho que me supero. Eu espero ir assim até as vésperas da minha despedida. Quer dizer, um dia que eu deixar o mundo, e que eu não sei quando, mas gostaria que não fosse logo, eu acho que até mesmo no dia eu estarei sujeito a crescer um pouco. Setembro é o mês do centenário de Paulo Freire. Patrono da educação brasileira, o educador pernambucano viu as suas ideias e o seu trabalho ser reconhecido amplamente a partir da experiência que ficou conhecida como as 40 Horas de Angicos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. O objetivo do trabalho de Freire, juntamente com estudantes universitários, era ensinar trabalhadores de Angicos a ler e escrever em 40 horas, partindo de um vocabulário conhecido e utilizado pelos habitantes da cidade. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. A experiência das 40 Horas de Angicos aconteceu há quase 60 anos, mas ainda continua muito viva na memória, assim como Paulo Freire, que mesmo hoje, uma figura centenária, continua a influenciar a educação não só no Brasil, mas também ao redor do mundo. Eu sou Ariana Pacheco e para falar sobre o centenário do educador, nós, do Conexão UFPE, resolvemos resgatar uma entrevista feita em 2019 com Eliette Santiago e José Batista, professores da Cátedra Paulo Freire. Na época, o resultado final foi um vídeo de 11 minutos que você inclusive pode conferir no canal da Assessoria de Comunicação no YouTube. Mas como desses 11 minutos, a gente ainda tinha muito material que acabou não entrando no vídeo, a gente resolveu trazer para você a íntegra dessa conversa sobre Paulo Freire e a sua contribuição para a educação brasileira e mundial. Logo no início da minha conversa com Eliette e Batista, lá em 2019, a primeira coisa da qual a gente falou foi sobre quem foi Paulo Freire. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, recifense, pernambucano, que ganhou o mundo sem precisar deixar de ser recifense. Professor desta universidade, que criou uma teoria educacional, um sistema de educação que colocou no centro o ser humano, o homem, a mulher e os seus contextos, a sua cultura. Seja Paulo Freire, um educador nordestino, cidadão do mundo, que nunca deixou de ser recifense pernambucano
e que se notabilizou por uma experiência com adultos, né, alfabetização de adultos em Angicos. Não é que a experiência tenha partido de Angicos. O laboratório foi a cidade do Recife, foi a Universidade Federal, foi o SEC, foi o SESI, mas que ganhou notabilidade pelo tamanho, né, a expansão da experiência em Angicos, e que tornou-se internacional com o golpe de 1964, quando foi obrigado, para continuar vivo, sair desse país, né, e exilar-se durante quase 2 décadas. Então, Paulo Freire é esta memória e esta ação, esse referencial que é planetário. Então, foi distinguido como criador de um método, foi assim que ele tornou-se conhecido. No entanto, Paulo Freire não foi criador de um método. Há um método, porque não há nenhuma teoria que se desenvolva que não faça uso de um método. Mas ele criou uma teoria educacional, né, um construto teórico metodológico que tem, né, na sua base, né, a concepção do sujeito, né, como um ser histórico, como um ser cultural, como um ser plural, né, que se relaciona com os outros e com os seus contextos, né, e que o diálogo é este elemento dinamizador, dinâmico das relações. Então, Paulo Freire é este pensamento vivo, né, que corta o planeta inteiro. Bom, a gente pode falar de Paulo Freire de diferentes maneiras, né? Pode falar ele como um ser humano, portanto, como alguém que nasceu em Recife, no bairro de Casa Amarela, viveu nessa cidade intensamente, né? Ele nasce nos anos 20, então é um homem do século 20, conheceu a Segunda Guerra como estudante do curso de Direito desta universidade, então Universidade do Recife, a Faculdade de Direito do Recife. Ele se tornou professor, né? Profissionalizou-se como professor e, em seguida, se tornou um educador. Isso não quer dizer que ser professor é ser menos educador, absolutamente, mas ele se tornou um educador com uma dimensão que foi numa crescente que faz com que ele tenha se expressado através de suas práticas, como também através das concepções que ele forjou sobre a educação, né? O que tornou ele, além de um professor, de um educador, um pedagogo. Portanto, alguém que concebe ideias sobre o ato educativo, né? Que é isso que faz a pedagogia. E numa perspectiva da humanização. Nesse sentido, Paulo Freire é um humanista, um profundo humanista, que no século XX dá a sua contribuição a um entendimento do que é esta humanização que ele pregou ao longo de toda a sua vida, né? Então ele é um ser humano, ele é um recifense, ele é um pernambucano, é um brasileiro, é um pedagogo, é um professor, é um humanista, portanto é um ser multifacetado. E é assim que a gente deve entender. Ele, tudo que pensou sobre a educação foi em relação às questões fundamentais da educação no seu tempo. E ele enfrentou uma delas, que aliás é uma chaga que permanece até hoje na sociedade brasileira, que é o analfabetismo. E ele se dedicou primeiramente ao analfabetismo de adultos. Propôs uma série de práticas para o enfrentamento desde o método de um sistema até políticas. Eu estou falando aí do percurso de toda a sua vida, né? Políticas para enfrentar esse problema do analfabetismo em adultos. E seu modo de ver o analfabetismo, né? Do enfrentamento do analfabetismo, da prática educativa, fincada nos problemas do contexto em que aquele analfabeto e o analfabetismo é produzido, é a grande marca distintiva de sua concepção de educação. Uma educação muito contextualizada, ou totalmente contextualizada, envolvida com as questões do mundo real, e que toma a perspectiva do sujeito como ponto de partida para a prática educativa, sem se limitar a ela.
né? Essa é uma questão que, aliás, envolve um debate enorme das ideias freirianas, que são chamadas, por alguns que não leram devidamente, não compreenderam devidamente, de basista, né? E quem conhece a sua literatura ou lê sem nenhuma má vontade, vai encontrar que na sua teoria do conhecimento, né, no modo como ele concebia o conhecimento, esse conhecimento não se resume àquilo que o sujeito produz a partir da sua experiência. Portanto, um conhecimento que advém da experiência feita. Mas esse conhecimento que se comunica, que dialoga com outros saberes, inclusive com os saberes sistematizados, como o saber científico, e outras formas de saber, como o saber filosófico, o saber religioso. Então, desse caldeirão de saberes é que se produz o conhecimento dos indivíduos. E todos precisam ser considerados. É por isso que, na sua epistemologia, ela não compreende hierarquias. E, nesse sentido, ele bate de frente com a instituição que o abrigou. Porque a instituição que abrigou Paulo Freire, e foi ela onde ele desenvolveu a maior parte do seu trabalho, foi a universidade. A universidade introniza a ciência e a elege como conhecimento hegemônico. Muitas vezes desqualificando as outras formas de saberes, para manter a hegemonia da ciência. Então, essa é uma outra contribuição dele. Né? É um outro Paulo Freire, um Paulo Freire epistemólogo, que um pouco falado às vezes. Então, eu diria que Paulo Freire é essa figura que a gente pode olhar de diferentes perspectivas e tirar dele e da sua trajetória de vida um conjunto de questões, de lições, de conhecimentos que nos ensina sobre ele, sobre a sociedade onde ele viveu, sobre o mundo em que ele atuou, interviu. Um segundo ponto sobre o qual Eliette e Batista conversaram comigo foi sobre as principais ideias de Paulo Freire. Paulo Freire preocupou-se com o conhecimento, com o acesso ao conhecimento, com a produção do conhecimento. E não qualquer conhecimento, né? Para Paulo Freire, o que denominamos hoje do conhecimento crítico. Para Paulo Freire, o conhecimento tinha que partir da realidade dos sujeitos. Né? Conhecimento que contribuísse para que as pessoas, homens, mulheres, independente de idade, de etnia, de gênero, todas as pessoas poderiam ter acesso ao conhecimento e deveriam ter acesso ao conhecimento numa perspectiva do direito, mas o conhecimento que servisse, que fosse útil para a compreensão da realidade, das suas relações, porque só compreendendo as relações, compreendendo essa realidade, homens e mulheres poderiam, né, intervir, poderiam tomar, né, a história e o conhecimento e a vida nas mãos. Então, para Paulo Freire, a preocupação de Paulo Freire foi com o acesso ao conhecimento crítico. O conhecimento que torna e reconhece em cada pessoa a sua condição de sujeito e não coisificar, né? Um conhecimento que ele não partia, e esse foi o grande erro, né, entre aspas, o grande perigo, entre aspas, é que Paulo Freire reconheceu e praticou o conhecimento como produção e não como transferência de A para B. Porque em Paulo Freire estava a clareza que todas as pessoas, independente do seu lugar, independente da sua formação, independente da sua faixa etária, são portadores de conhecimento. Portanto, poderão ensinar e aprender, né? Ou seja, o Paulo Freire partiu, não permaneceu, do conhecimento dos sujeitos, né? Partiu da realidade dos sujeitos. Essa é uma marca da perspectiva freiriana, valorizar o conhecimento das pessoas para partir deste conhecimento. Por isso, o ciclo do conhecimento em Paulo Freire é uma marca importante, ou seja, nós partimos do conhecimento do que temos para um conhecimento novo, né? Então, esse é o movimento que o Paulo Freire
né, fez e fazendo, escreveu, fazendo, sistematizou. Então, Paulo Freire é, né, a referência teórico-prática. Ele nem é só elemento teórico, nem tampouco só elemento prático, né? Então, por isso que falamos também na praxis freiriana, porque nós temos a concepção de praxis como uma unidade de teoria e prática. Em Paulo Freire é a unidade de teoria e prática, mas a unidade de teoria e prática transformadora. Então, para Paulo Freire, há uma perspectiva, quando a gente fala assim em Paulo Freire, o conhecimento, ele parte da realidade do sujeito como objeto de reflexão, como objeto de discussão, como conteúdo de aprendizagem. Mas esse conhecimento, ele terá que ser útil para que, compreendendo, eu possa me situar e, me situando, poder fazer opções, né? Poder intervir. Daí que Paulo Freire afirma a politicidade da educação. A educação é política no sentido que nos ajuda, né, a compreender, a intervir, a nos associar a um projeto de intervenção. Paulo Freire se referia ao ensino, não é? Mas se referiu tanto mais à educação, porque a educação não se reduz ao ensino, embora o ensino seja necessariamente uma atividade educativa. Se nós falarmos unicamente do ensino, ele defende claramente nos seus textos uma ideia de que a prática de ensino e a aprendizagem é necessariamente, ou precisa ser necessariamente, uma prática de construção de conhecimento e não de transmissão de conhecimento. Com isso, ele demarca claramente o campo pedagógico onde ele se situa. Não é? Ele é um construcionista. Não é? Ele entende que todo ser humano é dotado dessa capacidade de construir conhecimento, desde que para isso ele seja educado. É o papel da educação. O papel da educação é nos dotar de elementos que permitam o desenvolvimento de certas capacidades. O ensino promove esse desenvolvimento, nos ajuda a construir isso que a gente chama das nossas competências cognitivas, né? E agora você pode embarcar, e contra essa forma de ensinar, ele se bateu a vida inteira, de uma forma puramente transmissiva. Alguém que sabe ensina alguém que não sabe, né? E isso atenta contra a ideia de ser humano, a perspectiva ontológica dele, né? De que todo ser humano é dotado de um conhecimento, de conhecimentos vários, né? E que esses conhecimentos, no caso do professor com o aluno, se encontram na sala de aula. Eles precisam estabelecer uma mediação. E essa mediação só se pode ter êxito na medida em que ela se inscreve numa perspectiva de construção de conhecimento. Então, claramente, aí a gente tem uma perspectiva construcionista, né, da educação. E isso ele se aproxima de uma série de outros pedagogos que pensaram a educação a partir da crítica da pedagogia tradicional, não é? Mas também se aproxima daqueles que pensaram o desenvolvimento humano a partir de uma certa visão da ontológica do ser, como alguém dotada de conhecimento, né? Essa é uma ideia fundante no modo como ele concebe o ensino, a prática educativa, a relação professor-aluno. E para falar sobre essa relação professor-aluno, Batista acabou trazendo para a nossa conversa o relato de um encontro que ele teve com Paulo Freire aqui em Recife. Desde que Paulo Freire retornou ao Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar com ele na Escola Parque do Recife. E ele lá, assim, fez uma fala, sentado assim numa grande roda, numa sala de aula, em torno de uma jarra de suco de caldo de cana com pão doce, né, que ele gostava, e ele fez aquilo para sentir os sabores do Brasil, ou ressentir os sabores do Brasil, que ele havia, por tanto tempo, deixado de saborear. Ele dizia o seguinte: no início eu imaginava que essa relação pudesse ser uma relação de igualdade, mas com o tempo eu fui percebendo, né,
que essa é uma relação que não comporta isonomias. Essa é uma relação que é marcada pela desigualdade. Aliás, pela desigualdade não, pela falta de isonomia, que não quer dizer desigualdade, no sentido de que alguém está numa posição acima do outro, não é? Mas de alguém que é diferente do outro, e em sendo diferente do outro, contrasta essa diferença e possibilita, a partir desse contraste, que o outro também aprenda, vendo a sua própria diferença. E isso mostrava que ele mudou o modo como ele concebia, o que mostrava um Freire crítico de si mesmo, né? Capaz de fazer uma autocrítica daquilo que ele pensava no início da sua carreira, da sua prática, de que poderia um dia pensar algo que fosse uniforme na relação professor-aluno. É dessa coisa desigual entre professor e aluno, né? Eu não vou repetir, não estou dizendo desigual no sentido de uma hierarquia, mas daquilo que não é idêntico a, né? E que a gente pode expressar a partir de um termo que não é o isomorfismo, seres que têm a mesma constituição, mas são constituídos de forma diferente. Mas, sobretudo, que têm papéis diferentes na educação, né? Isso faz parte da compreensão da prática, né? Da relação professor-aluno, né? Que o professor e o aluno precisam se entender como sujeitos que têm papéis distintos, né? Não necessariamente de dizer ao polo professor cabe ensinar e ao polo aluno aprender, porque nós, como professores, entendemos rapidamente que nós aprendemos com os nossos alunos, que os nossos alunos nos ensinam. Não somente o ensinar algo, uma informação, mas o ensinar porque é um conteúdo novo que nós construímos a partir da relação que travamos com eles, individual e coletivamente, né? Isso faz parte da aprendizagem profissional de um professor, né? Aquele que se recusa a fazer isso, recusa-se a profissionalizar-se, né? Como isso é inimaginável, né? Estará sempre presente essa possibilidade do professor também aprender com o aluno, assim como o aluno aprender com o professor. Nesse sentido, esses papéis não são fixos. Esses papéis rodam na sala de aula. Uma hora está com um, uma hora está com outro, né? E é desse diálogo aí que se constrói aquilo que a gente chama de relação pedagógica, mediada por uma coisa, o conhecimento. As ideias e concepções de Paulo Freire sobre a educação foram muito além das fronteiras do nosso país e ganharam reconhecimento internacional. Outro tópico que também fez parte da nossa conversa. É interessante porque Paulo Freire era um desconhecido no Brasil até a experiência de Angicos. É interessante quando ele dizia assim, eu era uma pessoa que era conhecida no pedaço da minha rua, no lugar onde eu trabalhava. Então, Paulo Freire não era, nem pensava. Costumo dizer que Paulo Freire nunca pensou em internacionalizar-se. Mas Paulo Freire internacionalizou-se e Pedagogia do Oprimido foi primeiro internacional para depois ser nacional, né? O seu livro principal. Então, quando Paulo Freire ganha notabilidade, é exatamente com a experiência de Angicos, não é? Do curto período com que fez o processo de alfabetização, ele e os colaboradores, ele e uma equipe de estudantes universitários. E isso chamou a atenção do Brasil inteiro, não é? Isso chamou a atenção das autoridades no período, né? Presidente João Goulart, né, o ministro da Educação. E Paulo Freire é convidado a assumir o programa de alfabetização de adultos em Brasília, que foi o programa abortado. Quando Eliette fala aqui sobre a suspensão do Plano Nacional de Alfabetização que havia sido pensado, ela está falando justamente sobre o golpe militar que culminou na deposição do presidente João Goulart e na instituição de um regime político ditatorial que perseguiu, prendeu e exilou Paulo Freire.
E Paulo Freire passa pelo Uruguai e segue para o Chile, que era um Chile que não estava no período ainda ditatorial. E lá, Paulo Freire teve a oportunidade de, com pessoal, né, com agrônomos mesmo, desenvolver um trabalho interessante no Conselho Mundial de Igrejas. Então, começa pelo Chile, né, mas ganha espaço em universidades americanas, na África, nos continentes desse mundo, porque o que chamava a atenção era o processo de educação através da alfabetização, que era um processo de conscientização. Era um processo de reconhecimento da capacidade que os sujeitos têm de aprender através da sua própria realidade, né? Sem fazer transferência. Digo, aquilo que o Paulo Freire trabalhou em Recife, as palavras-chave de Recife, não serviu para o Rio Grande do Norte, né? Lá, outras palavras geradoras foram criadas através de um processo de pesquisa. O pensamento de Paulo Freire está fundado no processo de produção do conhecimento quando fez o uso da própria pesquisa, desenvolveu pesquisa para criar o universo de palavras geradoras, né? Então, o Paulo Freire foi se notabilizando por um compromisso político com aqueles que se colocavam à margem da educação e da sociedade. Foi se notabilizando pelo seu referencial e horizonte de justiça. Foi se notabilizando pelo compromisso que foi cada vez mais assumindo com o que ele chamou os despossuídos da terra, né? Então, é esse compromisso com a humanização, esse compromisso político, que a educação serve como instrumento, né, de conscientização, que o Paulo Freire vai naqueles países, naquelas terras que também, né, fazem essa opção, que o Paulo Freire é convidado e ganha importância, né? Por isso, né, o Paulo Freire foi aquele pensador na sua época que estava à frente do tempo. Enquanto nós tínhamos teorias e concepções que estávamos achando que a sociedade poderia ser sem escola, o Paulo Freire estava dizendo a escola é contraditória, a educação é contraditória. Portanto, tanto pode estar a serviço da manutenção como estar a serviço da transformação. Ele colocou a educação a serviço da justiça social, colocou a educação a serviço do reconhecimento de sujeito daqueles que estavam principalmente no nível de opressão, né? Então, foi isso, quer dizer, o seu referencial, o seu compromisso político, o seu horizonte político, que fez com que ele se notabilizasse no mundo inteiro. É curioso porque Freire, um homem que andarilhou, né? Essa palavra ele muitas vezes usou para evocar o trabalho que ele desenvolveu nos vários continentes, né? Freire atuou na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na África Negra Portuguesa, na Ásia, né? Então, Freire circulou por todos os continentes. E sua obra, ela se disseminou e tomou uma dimensão, né, que seguramente ele não imaginava, né? Quem é que imaginaria que um recifense sair da Estrada do Encanamento ia tomar a dimensão que ele tomou? Mas isso foi resultado de um trabalho que ele desenvolveu, né, junto a determinados grupos de despossuídos, de desapossados, de descamisados, sobretudo daqueles que eram sedentos de saber, de conhecimento, do acesso ao conhecimento acumulado historicamente, que é comunicado através da língua escrita, né? Por isso que ele se dedicou no Chile a trabalhar com os camponeses, né? Onde ele desenvolveu o processo de alfabetização junto aos camponeses no Chile, uma vez que lá ele não atuou junto ao Ministério da Educação, mas junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na formação de professores, né, de pedagogos, isto já nas universidades americanas e europeias, né, no Conselho Mundial de Igrejas,
sediado em Genebra, na Suíça, de lá onde ele foi a convite a atuar junto às ex-colônias portuguesas recém-passadas por um processo de independência. Então, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, né, onde ele prestou assessoramento, sobretudo em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, ao Ministério da Educação, que estava se estruturando e que tinha a enfrentar o grave problema de como alfabetizar uma população onde existiam uma enormidade de variedades linguísticas, né? Porque apesar, os africanos têm essa característica, né? Eles não têm uma língua única. Aliás, a língua que unifica é a língua do colonizador. É paradoxal isso lá. E ele conta isso nas cartas de Guiné-Bissau, como isso foi decidido pela língua portuguesa, que era a língua do colonizador, mas se transformou na língua que deveria ser conduzida no programa oficial de alfabetização. Então, essa ação dele em diferentes países, sempre no campo da educação, tornou ele uma figura notável, conhecida. Sobretudo porque Freire não foi somente um praticista ou um ativista. Ele foi, sobretudo, um teórico. Agora, alguém que teorizou sobre a prática. E a sua pedagogia, ela emerge, portanto, dessa relação indissociável entre teoria e prática. Ele não é só um forjador de práticas, mas é, sobretudo, um indivíduo que nos ajudou a compreender, a refletir as práticas educativas, as práticas pedagógicas. É isso que se transformou naquilo que a gente chama hoje a pedagogia freiriana, né? Que é fruto das experiências recifenses, brasileiras, latino-americanas, norte-americanas, africanas, europeias, mundiais, né? Então, é esse pensamento que, em se tornando global, não perdeu o elo, o vínculo com o local, com suas raízes. Ele nunca deixou de ser um recifense. Por isso que a gente ouve Freire, um homem que viajou ao mundo inteiro, mas ele fala como um recifense. O jeito dele falar, dele se comunicar, ele não perdeu essa marca. Então, essa dimensão que ele ganhou fez com que ele mantivesse seus pés bem fincados aqui na Veneza brasileira. Antes de a gente continuar exibindo a entrevista que eu fiz lá atrás, em 2019, sobre Paulo Freire e a sua importância para a educação, é bom eu relembrar com você o que é que estava acontecendo naquele ano. Não sei se você se lembra, mas aquele foi um ano em que Freire vinha sendo muito atacado por setores da sociedade que afirmavam que ele promovia uma educação ideológica. Então, aproveitando o contexto, eu perguntei a Batista e Eliette se de fato existe uma educação neutra e completamente livre de ideologias. Nenhuma educação é neutra, toda educação ela é uma perspectiva, não é, de formação, de construção do ser humano, de sociedade, de mundo, não é? Portanto, ela evoca determinados valores, são defendidos por uns e não por outros, não é? Isso evoca, portanto, um corpo, né, de ideias que se constrói a partir desse modo como a gente vê o mundo e quer ver ele se construir. Isso a gente chama de ideologia, né? O termo é demonizado no Brasil, né? Aliás, o termo foi negativado. Ideologia é tudo que tem um desvalor. Eu acho que a gente talvez precise resgatar o que há de essencial na vida de qualquer sociedade, de qualquer ser humano, que é ter uma ideologia. Não existe um ser humano destituído de ideologia. Portanto, querer afixar uma determinada
visão de mundo ao termo ideologia é uma prática equivocada, não é? Porque há tantas ideologias quantos modos de se pensar o ser humano, a sociedade e o modo de viver, né? Esta, a da pedagogia do oprimido, é uma forma, né? É a perspectiva da humanização. Portanto, é inimaginável pensar que a gente possa dissociar educação de ideologia, ainda que educação não seja só ideologia. É muito mais do que isso. Há poucos falávamos do conhecimento, né? Então, a educação tem uma dimensão epistemológica, né? Há pouco falávamos de diversidade cultural. A educação tem uma dimensão antropológica. Há pouco falávamos de variedade dialetal. Então, a educação tem uma perspectiva linguística, né? A educação tem tudo que o ser humano tem. Toda a educação é ideológica. Agora, qual a ideologia, né? Toda a educação, porque a educação é política. Não há educação que se faça no vazio. Paulo Freire é uma opção política. Nós não vamos querer nem esperar que a sociedade brasileira inteira bata palmas para o Paulo Freire ou queira o Paulo Freire como referência. Uma sociedade excludente, uma sociedade que está pautada no caminho da injustiça, das desigualdades, não pode querer Paulo Freire. Paulo Freire é a referência da justiça social. Paulo Freire é a referência do direito. Paulo Freire é a referência da gentificação das pessoas. Essa é uma política. Então, só aceita Paulo Freire quem tem esse projeto de sociedade justa, livre, e que as pessoas possam, de fato, ocupar o lugar de gente, de ser histórico, de sujeito das suas vidas e do projeto social. Então, para esses e essas, Paulo Freire é uma referência. Para quem não segue esse projeto de humanização, Paulo Freire é um risco, é um perigo. Ao longo da conversa, você deve ter notado que tanto Aliette quanto Batista fizeram referência à obra mais importante de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. E no nosso bate-papo, os dois chegaram a destacar a sua importância. Pedagogia do Oprimido, nós costumamos aqui na cátedra, dizer, que não costumamos dizer, nós reconhecemos que Pedagogia do Oprimido é mais do que um livro. Pedagogia do Oprimido é uma teoria de educação que ganhou formato de livro. Uma teoria da educação problematizadora. Uma teoria da educação que o mundo tomou como referência para fazer justiça social e fazer uma educação dialógica, o diálogo como sendo não somente a capacidade de escuta, a possibilidade de escuta, mas o diálogo como compromisso teórico e prático. Então, Pedagogia do Oprimido é essa teoria que foi elaborada a partir dessa cidade do Recife, Poço da Panela, Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco, SEC. Então, é esse construto teórico prático que ganhou o formato de livro, que hoje a gente comemora e que é tão jovem quanto em 1968, quando a sua primeira edição saiu nos Estados Unidos. Que possamos conhecer a pedagogia do oprimido, ainda pouco conhecida por nós. Pois é, o texto, se a gente olhar o texto em si, a professora Eliette costuma dizer que para nós ele não é apenas um livro, ele é uma pedagogia, portanto ele é um modo de ser e estar na educação. Ele tem ali uma problematização da educação existente, mas ele tem, como todo pensamento pedagógico, indicativos, um vir a ser da educação. O que é que se quer da educação? E o que é que se quer da educação? Com quem? Para quem? Então, é uma pedagogia com um olhar para aqueles que mais precisam da educação.
certo? Por isso que ele dedicou, quando a gente vai olhar a dedicatória do livro, e o texto do trecho final do livro, ele lá diz a quem ele endereça: aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Essa é a dedicatória. Então é um livro, portanto, socialmente localizado. Né? Esse é um livro que, curiosamente, ele não foi escrito no Brasil, embora tenha sido escrito em português. Ele foi escrito no Chile, né? Mas foi escrito no Chile a partir das experiências brasileiras e o pouco da experiência chilena vivida por ele. E foi publicado por uma editora de Nova York. A primeira edição dele sai em inglês. Claro, o contexto que o expulsou, o contexto político brasileiro que o expulsou da sua terra, produziu esse fato. Ele escreve sobre uma experiência brasileira, vivida no Brasil, no Chile, e o texto é produzido, publicado, aliás, em inglês, depois de traduzido, por uma editora norte-americana, para em seguida ser publicado por editoras latino-americanas, no Uruguai, na Argentina, para finalmente Fernando Gasparian assumir o risco de trazê-lo e publicá-lo no Brasil. Foi a primeira edição, 4 anos depois, em 74. Esse livro, à medida que ele foi sendo estudado, lido, estudado, foi se compreendendo a dimensão que ele tinha, enquanto uma perspectiva de educação para países como o Brasil, como os demais da América Latina. E foi essa compreensão que tornou esse pensamento notável. Claro que depois ele tomou rumos que fugiram completamente ao controle do seu autor. Que isso, aliás, as obras literárias são assim. No início, o seu autor pensa uma coisa, mas depois ele ganha vida própria, e caminha com suas próprias pernas, que foi o que aconteceu. Por isso que é hoje um livro traduzido em mais de 15 idiomas. Ele está, portanto, presente em todos os quadrantes desse planeta. Há universidades onde se estuda, se lê, se aprende esse modo de pensar e fazer a educação. E isso tornou esse livro um dos 100 mais consultados em língua inglesa. Está nos índices. Quem quiser consultar, basta hoje usar o Dr. Google aí, que rapidamente você vai ser capaz de ver isso. Ele é lido, estudado e consta de programas, de cursos. Além do que está presente naquelas instituições que se criaram em diferentes países, em diferentes continentes, em torno da figura de Paulo Freire. Cátedras, núcleos, grupos, institutos, centros de estudos e pesquisa, que tomam esse texto como a base para as suas práticas, mas também para o estudo. Aliás, eu diria muito rapidamente, no Brasil precisa se estudar mais e parar de se dizer tantas coisas por ouvir dizer. O Twitter é uma plataforma fantástica, mas nela só cabe 140 caracteres. E com isso não se expressa o que se compreendeu de uma obra dessa dimensão. É preciso que as pessoas sentem e desarmadamente dialoguem sobre essas ideias, porque elas têm muito a contribuir para esse país. E, sobretudo, porque essa é uma pedagogia da humanização. E a humanização supõe determinados valores universais. O primeiro deles é o direito à vida, o direito à educação, o respeito à diferença, o respeito à diversidade e tantos outros direitos, dentre os quais o direito a ter direitos. É isso que essa obra fomenta nas pessoas. Por isso que ela é profundamente humanizadora. É disso que nós estamos
precisando. Talvez com isso a gente se reconcilie. Uma paz necessária que esse país precisa. E colocar as coisas no seu devido lugar. Você deve saber que em 2012, Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira. Aí, mesmo depois de acompanhar a minha conversa até aqui com Eliette Batista, você ainda pode se perguntar, mas por quê? Essa é justamente a pergunta que Batista respondeu já no fim da nossa entrevista. Eu acho que foi um ato de reconhecimento do país a uma pessoa que trouxe uma contribuição enorme num campo onde nós temos uma dívida social muito grande. Né? Um dos traços da desigualdade ou das desigualdades sociais no Brasil se expressa no campo da educação. Né? Apesar dos inúmeros esforços empreendidos, nós ainda temos 7% da população brasileira analfabeta. Isso significa mais de 11 milhões de pessoas. Isso dá quase 4 vezes a população da Dinamarca e do Uruguai. E quase 2 vezes a população desses 2 países juntas. Né? E, olhando para o Brasil, essas desigualdades se inscrevem dentro do Brasil, porque você tem estados da federação com 18% da população e outros com 2,5%. Esses 18, 13, 14 estão aonde? No Nordeste, que é a região mais pobre desse país. Então, o reconhecimento de alguém que olhou para esse problema e tentou desenvolver algo que pudesse enfrentar e dar uma consequência positiva a esse problema. Né? Então, este é um reconhecimento, mas também um reconhecimento de alguém que precisou deixar o país porque pensava nesta população. É uma forma também de tentar resgatar uma dívida, né, da sociedade para com ele. Eu acho que o reconhecimento se inscreve nesses 2 níveis. E antes de a gente encerrar, Eliette destacou o legado de Paulo Freire para a nossa sociedade, principalmente no contexto social que a gente estava vivendo em 2019, quando a entrevista foi gravada. Contexto esse que, diga-se de passagem, não mudou quase nada agora em 2021. Eu diria que hoje, né, diante das circunstâncias que nós estamos, no Brasil que alimenta o ódio, no Brasil que alimenta a discriminação, há também um Brasil amoroso. Há também um Brasil que pede justiça. Há também profissionais de várias áreas do conhecimento que tomam exatamente o Paulo Freire como referência de um projeto de sociedade justa. Né? Então, para nós que defendemos uma sociedade justa, que defendemos a inclusão, que reconhecemos esse Brasil diverso, Paulo Freire é essa referência. É aquele que nos deixa como legado um referencial atual se a gente quer uma sociedade justa. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de TV Cultura e Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte. Hoje você conferiu a íntegra de uma entrevista que eu fiz em 2019 com os professores da Cátedra Paulo Freire, Eliette Santiago e José Batista. Na época, o resultado dessa entrevista foi um vídeo que está disponível no canal da assessoria no YouTube, youtube.com/ascomufpe. Mas como grande parte dessa conversa ainda estava inédita,
a gente resolveu disponibilizá-la na íntegra aqui no Conexão em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Então, se você gostou do programa, ou também se não gostou, deixe a sua sugestão ou comentário nas nossas páginas facebook.com/conexãoufpe e twitter.com/conexãoufpe. Também não deixe de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e no Mixcloud para sempre receber uma notificação quando um programa inédito for ao ar. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!